Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Cá por casa, hoje falamos da diferença entre o bebê imaginário e o bebê real. Ao longo dos 9 meses de gravidez, imaginamos um bebê. Como é que ele será? Parecido com quem? Mas por muitas ecografias e modernices de 4D ou 5D, o bebê real nunca corresponde ao bebê do nosso imaginário. Mas se o bebê real nascesse totalmente contrário àquilo que imaginamos? Hoje, como convidada, temos uma mulher feliz, positiva, sonhadora, em que o seu maior sonho era ser mãe. Em 2014, teve um bebê com trissomia 21, mas não deixou cair os braços. Aproveitou esta oportunidade de ser transformadora na sua vida, criadora do blog Tomás Mais Special Baby e ainda da clínica Desenvolve-te. Temos connosco Andreia Paes de Vasconcelos. Bem-vinda, Andreia. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui convosco. Muito obrigada. Apesar aqui dos seus mais de 70 mil seguidores, Exato. Fiz aqui um bocadinho uma boa apresentação da Andreia, ou se há mais alguma coisa a acrescentar? Está perfeito, ótimo. Como é que foi aqui a sua primeira gravidez? Portanto, foi uma gravidez muito desejada, eu queria ser muito mãe, ou nós queríamos ser muito pais, e de facto foi uma gravidez vivida de uma forma muito tranquila, muito feliz, porque a primeira gravidez é sempre a primeira gravidez, porque tudo é uma novidade. Sim. Depois é o mesmo mundo de cor-de-rosa, há roupinhas, tudo, o quartinho, tudo é muito feliz. E eu ainda para mais tive uma gravidez muito tranquila, umas ecografias sempre fantásticas, nunca passei mal com a gravidez, portanto eu só tinha mesmo uma barriga a crescer a cada dia, mas não tinha assim nada que me recordasse de coisas menos boas da gravidez. Foi uma gravidez mesmo muito boa, o parto fantástico também, portanto correu tudo muito bem. Só souberam da trissomia 21 do Tomás a quando o nascimento? Sim, exatamente, ou seja, quando o Tomás nasce, eu percebi logo que ele tinha trissomia 21. Não me perguntem porquê, mas eu senti logo ali algo, mas ao mesmo tempo achei, bem, eu fiz tantas ecografias, fiz as análises, fiz tudo, nos tempos de hoje isto não pode acontecer. Claro. Então achei só que estava a ter um bebê feio, porque sempre ouvi dizer que os bebés quando nascem são feios. Exatamente. Então escudei-me com isso. E ele depois, entretanto, passa a linha, o normal da pediatria, e quando ele chega eu lembro-me de ter muito medo de o ver, mas quando o vi, não, afinal isto pode ser só dos meus olhos. Mas pronto, a trissomia 21 esteve sempre aqui no meu pensamento. Depois, mais tarde, veio-se a confirmar, mas eu lembro-me logo de ter olhado para ele quando percebi que ele poderia ter trissomia 21 e pensei, bem, não é isto que vai destruir a minha felicidade. Sempre fui feliz, portanto vou continuar a ser. E agarrei-me assim com ele com muita força e assim saímos do bloco de partos, agarrados e com força. Sim. Quando é que os médicos confirmam aqui a trissomia? A pediatra, ainda no bloco de partos, disse-me que gostava de voltar-me a ver, porque havia ali algumas parecências um quanto ao quanto esquisitas, sendo que não me deu qualquer diagnóstico. Eu, como estava já com esse feeling, sumei. Entretanto, fomos para o quarto, ele nasceu às 2 da tarde, portanto, por volta das 9 da noite, a pediatra chega até nós e quando vai vê-lo, aí sim ela já fala de uma possibilidade de ser trissomia 21. Não deu certezas, mas disse que era preciso fazer o cariótipo. Nós pedimos logo para vir a nossa pediatra, que veio no dia seguinte, logo de manhã, veio a chefe da neonatologia, tiveram a ver o Tomás e de facto o que disseram foi, parecia, não havia certezas, mas era preciso fazer o tal cariótipo. E aí é os sonhos a desabarem, porque de facto é construído nesses 9 meses uma realidade que muitas vezes não corresponde à realidade. Exatamente. Portanto, depois é aqui erguer-nos destes sonhos todos que ficaram pelo caminho e que não era isto que eu tinha previsto. Não é, eu nunca vi, eu lembro quando fui, eu entretanto tenho mais outros filhos, e quando nasceu o meu Francisco, eu consegui viver pela primeira vez a maternidade, porque Sim. Foi algo que me foi roubado do primeiro, porque a partir daí já não se vive mais nada, não se vive aquela bolha de amor que tanto se fala, não se vive. Eu, pelo menos, não a vivi. E imagino que
deva ter surgido algumas questões. O porquê eu? Como é que é possível, não é? Sim. No meio de tanto exame não se ter detectado? Sim, eu confesso que aquela pergunta do porquê eu não a fiz, porque pensei, mas porquê é que não poderia ser comigo? Fiz a pergunta ao contrário. Portanto, isso não me agarrei a isso, mas porquê é que isto aconteceu? No sentido de, como é que isto falha? Foi mais nesse sentido, porque além que o que eu senti é que na parte médica não se explica. Ou seja, nós vamos às ecografias, está tudo bem, mas não se fala que, atenção, que existe uma margem de erro de 20%. Não se fala dessa parte. E acho que muitas vezes estas ecografias, os exames que se faz, muitas vezes eleva-se estas expectativas. Está tudo bem. E sim, está tudo bem, mas Pode acontecer. isto aqui não passa de probabilidades. E acho que de vez em quando é importante passar mais essa parte, porque foi no meu caso, estava sempre tudo bem. Eu até fui acompanhada, fiz 2 ecografias sempre de cada vez num dos médicos, que é dos médicos mais conceituados em Portugal, portanto para mim estava tudo bem mesmo. E depois passou. E há casos que passa, seja trissomia, seja de outros síndromes, o que seja. E muitas vezes é importante perceber-se que até no parto, Pode acontecer. até no parto pode acontecer coisas menos boas. E isto não é para assustar, porque eu sempre vivi os meus partos de uma forma muito leve, mesmo depois de ter tido um parto, entre aspas, menos bom, de ter tido um Tomás com trissomia 21, mas sempre vivi os meus partos de uma forma muito leve, mas já não tão ingênua. Eu sabia que alguma coisa menos boa poderia acontecer. Então eu acho que isso é importante as mães saberem que está tudo bem, mas as ecografias não passam de probabilidades. Exatamente. E nós não podemos, hoje está tudo bem, mesmo aos 3 anos, até aos 3 anos está tudo bem, e aos 3 anos já não está tudo bem. Não, é verdade. E às vezes até acontece o contrário. Às vezes há estatísticas que dizem é provável que possa acontecer vir com algum problema e a criança nasce bem. Exatamente. Como eu conheço casos em que os médicos alertam, atenção, que há alguma coisa que não está aqui bem, os pais decidem não fazer a amniocentese e levam a gravidez para a frente e está tudo bem. Portanto, há os dois lados. A maternidade é uma surpresa. Uma caixinha de surpresas. Mas pronto, receberam aqui a confirmação, não baixaram os braços e começaram a avançar com terapia. Exatamente, ou seja, no primeiro o exame demora 15 dias a vir o resultado e nesses 15 dias eu confesso que a minha vida estagnou, nem andou para a frente, nem andou para trás, porque ainda havia esperança para todos os efeitos. Portanto, eu não quis saber nada do que era trissomia 21, todos os minutos eu achava que ele tinha e todos os minutos eu achava que ele não tinha e andávamos nisto. Assim que soube o diagnóstico, aí sim, chorámos tudo de uma vez só, e agora o caminho é em frente. Não valia tempo da lamentação, já estava cá. Exatamente. Portanto, o que é que valia a pena? O porquê, e porquê, e chorar, e andámos nisto, e fazer o papel coitadinha. Não havia tempo para isso. O tempo agora era muito crucial para ajudar no meu filho. O que eu queria e sempre quis, e é este o meu grande objetivo e o meu grande sonho enquanto mãe, é fazer com que o meu filho Tomás seja feliz e aceite na sociedade. Porque se ele for aceito na sociedade, eu sei que ele vai ser a pessoa mais feliz e mais bem resolvida com ele próprio. Mas ele só pode ser aceito na sociedade se ele tiver as capacidades básicas, nomeadamente se ele andar, se ele falar. Nós já sabemos como é que é a sociedade. Portanto, eu preciso, porque ele tem, ele é visível. Olhamos para o Tomás e vemos que o Tomás tem trissomia 21, logo aí já tem um bloqueio perante a sociedade para ele ser aceito e já acham que ele não é capaz. Por isso eu preciso mesmo de provar, ou ele precisa mesmo provar, mais que os outros que é capaz. E foi nisto que eu me agarrei. Ok, o caminho é fazer terapias, então vamos lá. E o Tomás fez um método até muito intensivo, em que abarcava as 3 áreas principais de desenvolvimento, a motora, a cognitiva e a sensorial, muito intensivo, em que ele trabalhava um bebê 4 horas por dia, que é muito. O Tomás não teve tempo para ser bebê e eu não tive tempo para ser mãe dele. Portanto, foi aquele lado da maternidade que eu nunca vivi. Aquela bolha de amor e que existe, e estamos o dia todo com o bebê ao colo. Não tive.
O Tomás tinha que trabalhar para um futuro melhor. E foi isso que eu fiz e faz até hoje, terapias, 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 e felizmente estou a recolher os frutos que ele tem. É uma criança super autónoma, mas teve um grande trabalho pela frente. O método que fala é o método Glenn-Doman. Exatamente, o Glenn-Doman. Que também se tornou terapeuta para outras crianças com este método. Exatamente. O que acontece é que depois, ao longo destes tempos, eu fui percebendo que era uma área muito complexa e os resultados de uma criança na área de desenvolvimento só se consegue com uma equipa multidisciplinar. E o método era muito bom, mas era preciso completar com outras áreas, nomeadamente terapia da fala, com uma psicomotricidade, e depois eu tive uma terapeuta, que é a Filipa, que é a terapeuta do Tomás desde sempre, que depois percebemos que era preciso criar um centro de terapias, consegui trazer um método para cá. Nós fomos a uma formação em que nos deu a certificação para aplicar o método em Portugal, mas também dando aos pais a possibilidade de outras áreas que muitas vezes era só importante, que eram muito importantes, porque o método é ótimo, mas não é invencível. É mesmo preciso complementar com outras áreas, porque o método está pensado para ser a mãe, a sua terapeuta, e muitas vezes não é possível. É um método muito exigente em termos de horas e até para as crianças. Sim. O blog surge para alertar aqui outros pais ou para os ajudar a lidar aqui com a trissomia? Sim, exatamente. Porquê? Porque eu senti que quando tive o diagnóstico e toda a área médica me lamentou, o Tomás. Muito triste, e a sua vida vai mudar e pronto, olha, agora é o mundo da infelicidade. Papel coitadinha, que é aquele papel que eu nunca aceitei. Eu lembro de, quando me deram o diagnóstico, a confirmação, uma chefe de neonatologia disse-me, olha, o seu filho nunca vai ser médico nem engenheiro. Não é assim que se dá uma notícia. Claro. E eu não posso garantir que os meus outros filhos vão ser médicos e engenheiros, e foi o que eu disse. Mas não é isso que uma mãe, quando um filho nasce, está a pensar. Exato. Eu não quero que o meu filho seja médico e engenheiro, eu quero que o meu filho seja feliz. Isso é o que eu quero e qualquer mãe quer. O resto é o resto, são eles que vão criar o seu próprio futuro, não é? E eu acho que o caminho, a parte médica ainda é muito preconceituosa, ainda mostra muito, baixa muito os braços aos pais. Não há nada a fazer. Agora é viver com o que é. E não é assim, então eu tive necessidade. Porque ao longo destes primeiros meses com o meu filho, que eu tive o meu filho, eu percebi, mas o Tomás é igual a qualquer criança, o meu filho não, peço desculpa, sorri, ele dá as gracinhas, ele mama, ele chora, ele faz tudo com o bebê, ele dorme. Portanto, eu não senti que era uma mãe diferente das outras. Porque é que me estavam a meter esse selo? E foi isso que eu pensei, não, eu vou fazer um blog em que mostre na realidade o que é ter um filho com trissomia 21, porque eu sei, não é o que está na internet é muita teoria, não é o que os médicos dizem, eu sim sei o que é ter um filho com trissomia 21, e foi por isso que eu escrevi e criei um blog de forma a mostrar o que é ter um filho com trissomia 21. Exatamente. Depois tem uma frase muito engraçada que é: se todos nós tivéssemos um bocadinho de trissomia 21, éramos todos muito mais felizes. Aplico muitas vezes essa frase, porque de facto o Tomás é diferente na sua magia que ele traz, porque é uma criança que não vê o mal nos outros, está sempre tudo bem. Mesmo quem o magoa, ele consegue desculpar de uma forma muito genuína e muito preocupada com os outros. Se a pessoa ao redor dele se magoa, ele não sai do lado daquela pessoa, mesmo que esteja a brincar. Tenham muitas brincadeiras e muitas vezes eu sinto isso. Eu lembro no outro dia, o meu filho tinha ido a uma reunião na escola, mas estavam lá os amigos dele e a menina ficou a chorar, a colega dele. Os amigos todos seguiram a sua vida e ele ficou lá. Não é que o meu filho seja melhor que os outros, mas de facto ele tem uma sensibilidade muito superior às outras crianças, e como ele, os adultos, quando têm a trissomia 21, eu acho que levam a vida de uma forma mais leve, mais simples e com mais bondade, que muitas vezes é isso que falta nas pessoas. É verdade, é verdade. Sim. Como é que é hoje em dia o vosso dia-a-dia e o dia-a-dia do Tomás? É um dia muito cheio.
de tudo, de atividades, ou seja, o Tomás também, ele como faz terapias desde o seu primeiro mês, ele não conhece outra realidade que não a que ele tem, que é trabalhar. Portanto, ele acorda, vai para a sua escola, dentro da escola tem muitas terapeutas a acompanhá-lo em algumas áreas, tem professor de ensino especial, tem psicomotricidade, tem psicologia também, depois ainda vai a sua terapeuta, a Filipa, ao seu encontro, ainda lhe dar um apoio mais individualizado, tem a parte escolar, em sala, agora está no rugby, está todo feliz com o rugby, porque depois lá está. Tudo o que eu fiz foi com que o Tomás fosse uma criança mais normal, portanto ele faz as atividades exatamente que os outros fazem. Pode ter um bocadinho mais dificuldade, mas eu acredito nele e mando-o para a frente e ele faz, porque é muito importante também nós acreditarmos nos nossos filhos. Depois está o tempo todo na escola, muitas vezes tem terapias lá no centro, no Desenvolve-te, e vai para casa, pronto. E aí é só uma criança, já não estou mais preocupada, porque ele já trabalhou tanto, que não estou mais preocupada e deixo-o ser criança. Portanto, vê o seu tablet, como todas as outras crianças, toma o seu banho, brinca com os irmãos, tudo igual. Para estas terapias, existe algum apoio social que as crianças possam beneficiar para ter acesso às terapias, ou as que existem são de facto poucas? As que existem são de facto poucas. Não quer dizer que não existe, porque existe, mas para o que precisam são muito poucas. Por exemplo, a Segurança Social dá um abono para a deficiência que é no valor de 100 euros, se não estou em erro. 100 euros, isso é o que me custa uma natação do meu filho por mês. Então, e tudo o resto? Exatamente. Não é? E essa parte, eu já escrevi muito sobre isso, que lamento muito a falta de oportunidades que muitas crianças têm. E também sei que os pais, entre meter comida na mesa ou dar terapias, é a comida, não é? Que prevalece, mas de facto isso faz logo para que numa sociedade exista esta desigualdade. Porque muitas vezes não é por falta de vontade, mas por falta de recursos, porque é muito, muito caro. Eu chego a pagar pelo meu filho 1000 euros por mês, desde sempre, portanto é preciso ter mesmo muito recurso. E há muitas famílias que vivem com ordenado mínimo que não conseguem, e o Estado devia dar essas oportunidades. Nomeadamente, por exemplo, o Tomás esteve numa escola pública e correu bem, ainda hoje eu tenho o meu Francisco nessa mesma escola pública, mas a diretora, só porque sim, por falta de empatia, não deixou a terapeuta do Tomás entrar. Não deixava uma reunião entre uma professora e uma terapeuta. E em crianças com necessidades especiais é preciso haver circulação da informação, é preciso haver um trabalho em equipa. Isso fez com que eu tivesse que tirar o meu filho para metê-lo num colégio, porque eu fui à DGEST, expliquei, fiz queixa e disseram a solução é mudar o seu filho. Quando uma entidade superior me diz isso, eu tenho que passar à frente e tive que metê-lo num colégio com um encargo enorme, mais com as terapeutas, e só eu sei o que, a nível financeiro, o peso que é, mas eu vejo isto como um investimento, ok, mas eu consigo ainda, ok, não compro umas calças de marca, mas eu tenho o meu filho num colégio. Mas há famílias que não conseguem, que estamos a falar entre um pacote de massa ou uma terapia, e isso não devia de acontecer. Até porque a criança de hoje é o adulto da amanhã. E a nossa sociedade e o Estado, infelizmente, esquece disto. Se eu preparar os jovens de hoje com e sem necessidades especiais muito bem, eu amanhã vou ter adultos super bem formados que vão acrescentar ao país. Exatamente. E assim não, estão a boicotar estas crianças que não vão conseguir dar o que elas precisam. E isto é que me entristece muito. Já deu aqui vários exemplos, portanto, em termos aqui da nossa sociedade e da inclusão, ainda temos um longo caminho. Muito, muito. A inclusão é só está na teoria, porque na prática, mesmo o decreto-lei é tudo menos inclusivo, porque tudo aconselha, mas não obriga, e é isto que se defendem as escolas. Não aconselha, sim, uma equipa multidisciplinar, mas não obriga. Eu, quando fui a uma reunião DMI proposta por mim, e eu estive lá
psicólogas, professoras, tudo, mas que nenhuma delas conhecia o meu Tomás. E eu tive que perguntar, mas vocês conhecem o Tomás? Não. Então estamos a falar do quê? Do que é que nós estamos a falar? Do que é supostamente uma criança com trissomia 21? Não pode ser. E isso foi tudo que me obrigou a procurar sempre respostas no privado e não no público, porque no público são horas, são anos de espera e depois é isto, não existe um trabalho individualizado, estão a trabalhar para um padrão. Mas se nós todos somos diferentes, porque é que as crianças com trissomia 21 têm que ser todas iguais, não é? Ou crianças com autismo, o que seja, são todos têm necessidades diferentes. E pronto, também já falou aqui que tem outros filhos, portanto, apesar de tudo, não tiveram medo de ter mais filhos? Não, pelo contrário, eu queria muito viver a maternidade da forma que eu acho que devia ter vivido. Claro. E eu senti mesmo que me roubaram esse lado. E então não tive medo. Claro que preferi fazer uma amniocentese para ir mais segura do que é que poderia acontecer, nunca esquecendo que num parto também pode acontecer muita coisa. Claro. Mas fui sempre muito, muito leve para as outras gravidezes e correu tudo bem, felizmente. E a vivência das outras gravidezes foi tranquila? Muito tranquila. Não, muito tranquilas. No parto tinha mais medo, porque já tinha uma consciência maior. Nem é no parto em si, é naqueles momentos, naquelas semanas que antecede em que começamos a pensar e também porque pode acontecer alguma coisa até a nós. Exatamente. Enquanto mães, eu já tinha cá. Exato. Alguém. E também tenho consciência que a mãe, quando sai de casa, não é a mesma pessoa que entra. Tenhamos os filhos que tivermos, não é verdade? É verdade. Sinto mesmo isso. Então é sempre aquilo, ok, eu vou sair, mas quando eu chegar já não vou ser a mesma. A pessoa que entra num bloco de partes sai de forma diferente. Tenham os filhos que tiver. É, porque cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto. Cada filho é um filho. É isso mesmo. Não há mesmo como, ok, não, vai ser tudo assim. Não, vai ser sempre tudo diferente. E como é que é a relação entre irmãos? Ótima, maravilhosa. Isso eu tenho mesmo muita sorte, porque os meus filhos também se chateiam, como todas as crianças, mas é aquele chatear momentâneo, muito rápido. E é raro, não é uma coisa frequente. São muito amigos, muito cúmplices e isso enche o meu coração todos os dias. Porque mesmo quando estamos fora de casa e que só está um e alguém, por exemplo, dá um pacote de gomas, o outro pede logo para os irmãos. Protegem-se todos muito, são muito amigos, portanto eles dão-se mesmo muito bem. É de facto a melhor prenda que podemos dar a um filho. Sem dúvida, eu acho que é a maior herança. Eu prefiro dar um irmão do que dar, por exemplo, um Porsche. Costumo comparar, não é? Há pais que se preocupam em dar um melhor carro, não, eu quero para dar o meu filho estar numa melhor escola, isso tudo é válido. Mas o que eu sinto é que quando nós faltarmos, se calhar não é isso que o nosso filho vai precisar, não é de um Porsche, não é de uma casa com piscina, mas se calhar de um ombro amigo, não é? Não existe amor maior que um dos irmãos. Eles fazem perguntas sobre o Tomás. O Francisco, por vezes, já começa, ou nem faz, ele tem a consciência já tivemos uma conversa mais leve, agora queria voltar a ir ter uma conversa com ele, porque ele já começa a sentir que o irmão é diferente, porque alguém lhe diz, porque o teu irmão é especial, porque utiliza-se muito este termo especial, e isto para uma criança muitas vezes não é o termo mais correto, porque o que é isto de ser especial? Não é? Mas eu também sou especial, eu também quero. E o meu Francisco também está na psicóloga, não por isso, mas por falta de confiança. Ali é uma criança mais ansiosa e eu senti essa necessidade ali para a psicóloga. Ele já abordou esse mesmo assunto, mas é especial, mas eu também sou. E então muitas vezes eu acho que utiliza-se este termo especial. Eu sei que não é com maldade, mas é usado de uma forma muito leviana. E as crianças não percebem o que é isto de ser especial. E muitas vezes metem em causa o eu. Então eu tento sempre aqui, mas ele não faz perguntas, ele tem consciência, mas agora queríamos voltar a falar, já tem 7 anos, e tentar falar de uma forma mais aberta e de acordo com a idade. Já não tão abebezada, e para ele tentar perceber, olha, o teu irmão tem de facto um problema, nasceu com trissomia 21, que tem algumas dificuldades no desenvolvimento e tem tantas terapias para isso. Pensa muito no futuro? Tem assim algum receio? Não, eu vivo o presente.
E eu acho que este também é um truque de mães com filhos com necessidades especiais. Muitas vezes agarramos-nos no futuro, mas nós sabemos lá qual é o futuro. Eu não sei o futuro sequer dos meus outros filhos, não é? Agora, o que eu faço é trabalho o presente. E sei, tudo o que eu fizer neste presente vai se refletir num futuro. E é isto que eu faço. Eu não estou preocupada se o meu filho vai ter casa. Eu estou a trabalhar agora no presente. Ok, estou-lhe a dar todas as ferramentas para que no futuro ele tenha essas ferramentas para me sair de casa. Sim. E muitas vezes a pessoa só está agarrada ao futuro ou ao ter. Mas não, temos que nos agarrar ao caminho para o ter. E é isto que muitas vezes eu acho que falha. É a sorte, que muitas vezes é tão falada e que não existe sorte nenhuma. Sim. É um caminho que é percorrido. Que conselho daria a outros pais com filhos com trissomia 21? Primeiro, acreditarem mesmo que foi o Euromilhões. Porque são crianças fantásticas e adultos com um coração muito, muito bom. Ensinam-nos bastante. Não baixar os braços, mas ter consciência que é preciso apostar no desenvolvimento. Em terapias. É mesmo importante. De resto, é tudo fantástico. Eles podem tudo, porque não há nada que o Tomás até agora não tenha feito. Não há nada. E agarrem-se aos casos positivos. Vai haver casos menos bons. Como em tudo na vida. Mas pensem, se aquela pessoa consegue, o meu filho também vai conseguir. E é nisto que tudo o que é casos negativos, eu filtro. Não quer saber. Eu quero saber, existe um adulto que conduz? Então o meu filho vai conduzir. Tirou o curso superior, então o meu filho vai tirar. Mas para isso é preciso trabalhar no agora, nas terapias. Portanto, não desistam. O ingrediente secreto é o amor. É o amor. E acreditar sempre, porque se nós não acreditarmos, mais ninguém vai acreditar. Munem o vosso filho de autoestima. Porque é preciso eles confiarem neles próprios. Eu tenho a certeza que o Tomás tem uma autoestima para lá do normal e ainda bem, porque ele vai precisar mais tarde desta autoestima, de acreditar, é muito importante. O amor vence tudo. Obrigada, André. Obrigada, passou a correr. Obrigada a todos os que estiveram aqui a assistir-nos. Esperem pelo próximo episódio que vamos abordar o tema do autismo. Nós continuamos cá por casa.